Saudações! O princípio do profético é em referência à revelação do que Deus tem planeado. Este mesmo princípio do profético é segundo o conselho de Deus. O princípio é algo que podemos analisar e estudar. Podemos dizer que o princípio é a doutrina que nós aprendemos. Porém, o princípio não é tudo. A outra parte é nós estarmos equipados e cumprir a nossa vocação. Pensemos neste assunto da seguinte forma. O discípulo pode ter sido ensinado e até ter feito o seu estágio. Porém, nós sabemos que depois de a pessoa ter feito o seu curso, que a sua formação só será útil se for exercida. Este é o assunto da nossa atenção neste estudo bíblico. Consideremos o profético que Deus usa para nos equipar para o exercício da nossa vocação. Vamos tomar como exemplo Timóteo, que era um jovem que acompanhava e dava assistência ao apóstolo Paulo no seu ministério. Pela leitura bíblica, compreendemos que Timóteo tinha vocação para o ministério, porém ele pessoalmente sentia alguma insuficiência. Iremos ver neste estudo que várias foram as vezes que Paulo encorajou Timóteo a ser afoito no seu trabalho. Um dos fundamentos em que Paulo se firmava para encorajar Timóteo foi precisamente o profético declarado sobre ele. Vejamos que o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo quanto às profecias referidas acerca dele. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamento dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, que milites por elas boa milícia. Este versículo contém um ensino valioso quanto à vocação de todo o discípulo de Jesus. Somos ensinados a lutar como soldado que tem a sua missão, para que seja cumprido pelo nosso viver e pelo exercício do nosso ministério aquilo que Deus nos disse através das profecias que houveram acerca de nós. Este versículo também nos ensina que as profecias foram dadas porque Deus estava a fazer algo. Notemos que Timóteo estava envolvido no ministério. As profecias pessoais revelam o propósito de Deus e também são para encorajamento. O facto de terem havido profecias declaradas sobre Timóteo era indicação que o alvo dado por Deus fosse realizado. Paulo estava a lembrar a Timóteo da validade do profético, ou seja, algum tempo depois das profecias, o profético sobre Timóteo continuava válido. Isto mostra-nos que Deus requer de nós o exercício da nossa vocação, não esquecendo a vertente profética sobre a nossa vocação, como foi o caso de Timóteo. É correto pensarmos que Deus pode fazer tudo o que for da sua vontade. Porém, notemos que, muita vez, Deus chama pessoas para fazerem algo que é necessário e que está ligado ao que o próprio Deus está a fazer. A esta chamada chamamos vocação. Vejamos os seguintes exemplos de Deus chamar pessoas para algo que necessitava de ser feito. Lemos em Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15, que nos mostra que é necessário os discípulos irem como enviados. Diz o texto: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quando falamos com pessoas ainda não salvas, citamos o versículo 13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não podemos esquecer que os versículos 14 e 15 são para os que já estão salvos. Os salvos é que precisam de ouvir a mensagem destes dois versículos e aceitarem que está sobre eles a chamada de Deus para assistirem aos que não conhecem o caminho da salvação. Pessoas que são enviadas são pessoas que têm uma vocação.
Esta vocação é tanto uma chamada, como também representa o dom que a pessoa tem para ministrar de acordo com essa chamada. É importante notar que, por detrás desta vocação, está o profético referido pelas palavras no versículo 15 e que diz: como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vejamos ainda outro exemplo da vocação em Lucas 10, 2, onde lemos as seguintes palavras de Jesus. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Jesus disse para nós olharmos para os campos. Há necessidade dos discípulos observarem o estado da seara. Há necessidade de ceifeiros nos campos que realmente são uma seara já pronta para a ceifa. Ser ceifeiro é ter uma vocação. Notemos o aspecto profético onde o Senhor Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros. Estes obreiros são pessoas enviadas por Deus e têm sobre si o poder do mandato de quem envia e, por isso, a característica profética que os confirma na sua vocação. Porque é o Senhor da seara que envia. Vejamos mais de perto o caso de Timóteo. Voltando a 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, onde Paulo encoraja Timóteo a assumir a sua responsabilidade segundo as profecias que houveram acerca dele, notamos o seguinte: entendemos que Paulo, pela vocação que ele próprio tinha, ele encorajou a Timóteo a dar atenção às profecias que lhe foram dadas. Nós lemos: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, que milites por elas boa milícia. Vimos que Deus usa pessoas que também têm a sua vocação para ministrar a outros, como foi o caso de Paulo a ministrar a Timóteo. Eu, pessoalmente, tive a bênção de ter pessoas que reconheceram o que Deus me tinha dado e me encorajaram a envolver-me no ministério. Um outro pormenor que identificamos é que a vocação dada por Deus é algo que é realizada num contexto onde há outras pessoas também a servir. Vejamos ainda 1 Timóteo 4,14, onde Paulo voltou a encorajar Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. A palavra dom significa que havia uma obra da graça de Deus que operava em Timóteo e pela qual Timóteo poderia desempenhar a sua função. O dom tem como alvo a manifestação da obra da graça de Deus. O dom inclui o seu poder, a sabedoria e a revelação para que assim o plano de Deus seja cumprido. Na segunda epístola, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paulo novamente encoraja Timóteo a dar atividade ao dom que recebeu. No versículo 5, Paulo diz que se lembrava da fé não fingida de Timóteo. Paulo, nos versículos 6 e 7, diz algo interessante e que passamos a ler. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo quis lembrar Timóteo que despertasse o dom de Deus que existia nele. A palavra despertar no grego significa espivitar, como quem espivita a fogueira. Paulo reconheceu a fé sincera de Timóteo. Podemos ler isso em 2 Timóteo 1, 5. Paulo era testemunha do dom que Timóteo tinha. Foi pelo ministério do apóstolo que Timóteo recebeu o dom. Timóteo recebeu o dom num ambiente de ministério profético. Com estas palavras, Paulo animou Timóteo a dar utilidade ao que ele tinha recebido. Timóteo devia dar lugar à ousadia, como vimos no versículo 7, onde Paulo diz que
Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo coloca a timidez, a força, o amor e a moderação no campo espiritual. O temor, se lhe for dada a oportunidade, é um impedimento terrível ao exercício da vocação. O temor pode ser traduzido por timidez ou cobardia e pode ser uma força espiritual. É uma força oposta ao que Deus nos dá. Com as qualidades espirituais que Deus deu, a força, o amor e a moderação, Timóteo tinha razão para saber e sentir que era forte, visto que a fortaleza que veio sobre ele era da parte de Deus. A palavra fortaleza no texto grego é a palavra dunamis, que significa poder que capacita. A capacidade de Timóteo vinha de uma fonte exterior, vinha de Deus. Na mente de Timóteo, o seu desafio no ministério poderia parecer grande, porém ele tinha a capacidade para cumprir o seu ministério. Este dunamis, referido por Paulo, é uma qualidade espiritual e que tem a sua característica profética, porque é algo que foi prometido com a descida do Espírito Santo e é algo espiritual que acompanha o discípulo de Jesus que desempenha a sua função ou a sua vocação. Timóteo recebeu do Senhor o espírito de amor. Ele deveria dar lugar ao espírito de amor. Ele já tinha compreensão apropriada quanto ao alvo do seu ministério. Paulo era o seu mentor e também o tinha enviado a fazer certos trabalhos. Este amor de que Paulo falou seria mais forte do que o acanhamento de Timóteo. O amor de Deus em nós é uma força que nos dá a coragem para vencermos a timidez e ajudarmos a quem estiver em necessidade. Timóteo tinha recebido um espírito de moderação. Os sinónimos de moderação neste texto são autocontrole, autodisciplina e prudência. Ao exercer o cuidado sobre si próprio, Timóteo teria como que um sentido de controle sobre os seus sentimentos. Por vezes pensamos no autocontrole em ocasiões de ira ou de pânico. Mas notemos que o autocontrole também é para lidarmos com a nossa própria timidez. Se a timidez tem a capacidade de controlar, o espírito de moderação que opera em nós é a provisão divina para controlarmos a tendência para o medo ou acanhamento. Timóteo deveria ter um raciocínio saudável quanto a ele próprio, tendo em mente a sua fé não fingida e o dom que ele tinha recebido. Com este exercício sobre si próprio, Timóteo estaria a dar lugar ao cumprimento da sua vocação. Notemos que em 2 Timóteo 1:9, Paulo diz que temos uma santa vocação dada por Deus. O texto diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Esta vocação não foi segundo algum mérito nosso. Esta vocação foi-nos dada segundo o propósito e a graça de Deus. O sentido de propósito é que houve um plano da parte de Deus. O significado da graça é que Deus providenciou o que necessitamos para vivermos e exercermos a santa vocação com que fomos chamados. Vocação requer tempo para a conhecer e para ir pondo em prática. Notemos ainda que Paulo disse a Timóteo para se lembrar do dom que tinha e que o despertasse. Timóteo tinha que reconhecer o poder que estava por detrás da sua vocação e agir. Timóteo deveria lembrar-se das palavras proféticas proferidas em relação a ele. Perante estas palavras proféticas, ele devia não tomar como desculpas as suas insuficiências, antes tomar ânimo e cumprir a sua vocação. Deus chama e apoia. A nossa parte é ouvir. Se nos prendermos aos nossos sentimentos,
de insuficiência, podemos limitar o que Deus pode manifestar em nós e fazer através de nós. Mas se tomarmos o conselho de Deus e agirmos, poderemos fazer bastante. Queira ouvir o que Deus diz através da vida de Jesus. Aceite Jesus em sua vida e procure segui-lo. Tire tempo todos os dias para falar com Deus, sabendo que é pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário que todos nós temos acesso a Deus Pai. Procure uma igreja que se ocupe em aprender mais de Jesus através da Bíblia e a ser útil a servir a Deus. Que as amplas bênçãos de Deus possam frutificar na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.